Primeira gravação, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado, o senhor é membro da Comissão de Educação e está tramitando lá um projeto de lei que trata sobre reajuste de repasses na área de alimentação escolar. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse projeto. Primeiro, essa ação hoje ela já atende 48 milhões de estudantes brasileiros nos nossos mais de 5 mil municípios. Ocorre que os valores que são repassados, que no passado tiveram reajustes, há muito tempo não vem tendo reajustes. Isso vai afetando o funcionamento da alimentação escolar em cada um dos municípios, vai dando uma sobrecarga de exigência financeira ainda maior para os municípios, que são os entes mais fracos da federação. Então, a proposta ela prevê um reajuste anual que acompanhe, no mínimo, o índice inflacionário. Isso teria um benefício para a educação, mas teria um benefício também para a agricultura familiar. Eu fui prefeito 2 vezes, implantei isso no meu município Cruzeiro do Oeste, né? Grande parte dos municípios usam o dinheiro da alimentação escolar também para fomentar a economia local, o comércio e principalmente a agricultura familiar. Então nós estaríamos fazendo um incremento, na geração de emprego, no desenvolvimento, com esses reajustes anuais. Nós tentamos, na Comissão de Educação, fazer avançar esse tema. Infelizmente não foi possível em 2019, mas acredito que para 2020 é uma pauta importante, relevante e que o Brasil precisa se ocupar. Segunda gravação, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado, o senhor é autor de um PLP, o PLP 90, que trata da isonomia para os municípios poderem acessar financiamentos internacionais. O senhor poderia explicar um pouco a respeito dessa proposta? Hoje existe um impedimento, uma vedação, para que municípios menores de 100 mil habitantes possam acessar financiamentos internacionais. O BID, o BIRD, diversos outros organismos firmam parcerias com os grandes municípios brasileiros há muitas décadas. São feitas obras de saneamento, de infraestrutura urbana, obras ligadas à área do transporte público, benefícios que mexem com a vida da população. Não faz sentido. O critério não pode ser o tamanho do município. O critério tem que ser, como todos os bancos fazem, a questão financeira. Se o município tem patrimônio, se o município tem arrecadação, se o município tem um índice de endividamento pequeno, não importa se ele tem 10 mil habitantes, 50, ou se ele tem 1 milhão de habitantes. Ele está em condições, proporcionalmente à sua receita, a acessar um financiamento. Isso seria bom para todas as instituições internacionais que financiam bons projetos aqui no Brasil, e seria bom principalmente para a população desses pequenos municípios que teriam obras que muitas vezes o município não consegue alavancar recursos para, num único investimento, realizá-las. Ele precisa de um financiamento para poder fazer o investimento. Vou dar um exemplo da infraestrutura urbana. O município pavimenta uma avenida, pavimenta uma rua, gasta esse recurso, lança depois a contribuição de melhoria, a população vai ano a ano, em 5, 10 anos, retornar esses recursos para o município e ele vai tranquilamente pagar o financiamento. Então, o PLP avançou, nós conseguimos agora em 2019, inclusive aprovar ele na CCJ, ele está pronto para ir à pauta e a gente quer que o quanto antes o plenário vote ele, esse erro, esse equívoco, essa injustiça com os pequenos municípios que têm boa situação financeira seja desfeita e que o número de obras que chegam para melhorar a vida da população, muitas vezes construindo até mesmo um posto de saúde, uma nova creche, uma nova escola, possa ser uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas. Eu faço um apelo a quem está acompanhando a Voz do Brasil para que dialogue com um conjunto de deputados e senadores do seu estado, da sua região, para que o PLP 90 seja prioridade e para que essa injustiça que há em relação aos pequenos municípios seja desfeita. Terceira gravação, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado, que balanço o senhor faz da situação econômica do país nesse ano de 2019? Qual a perspectiva que o senhor vê? Faço um balanço a partir da minha perspectiva, mas a partir da perspectiva do que eu ouço, do que eu sinto, de cada brasileiro e brasileira, dos paranaenses,
daquela população que tem tido contato permanente com o meu mandato. Eu tenho ido muito até o Paraná, tenho ido até o interior, tenho visitado outras regiões do Brasil, e o cenário é muito ruim, né? Desemprego ainda muito grande, 12, 13 milhões de desempregados, o subemprego muito grande e aumentando, né? As pessoas estão trabalhando em subempregos que a renda é muito pequena, as pessoas trabalham cada vez mais, no final do mês não conseguem sequer pagar suas contas básicas do dia a dia de qualquer família. O Congresso Nacional tem que fazer talvez aquilo que o governo federal não tem feito, criar políticas públicas, criar dispositivos legais para que a economia volte a crescer. Algumas propostas que eu tenho defendido. Voltar a ter valorização do salário mínimo. A demanda de consumo, está provado na história recente do Brasil, é o que mais gera emprego, é o que mais gera renda. As pessoas têm que ter salário. O salário tem que ser reajustado ano a ano, acima do que é a inflação, como já foi, né, somado ao crescimento do PIB num tempo muito recente. O país não pode continuar cortando direitos, reduzindo pensões, aposentadorias. A gente está aplicando medidas excessivas que tiram dinheiro de circulação. O Brasil precisa resolver a situação do crédito. A taxa Selic foi sendo reduzida ao longo desses últimos anos, é uma das menores da história, mas os bancos, tanto os públicos como os privados, continuam cobrando as taxas de juros mais caras do mundo. A população está endividada, está pagando juros muito altos. Isso é uma realidade dos pequenos agricultores, dos pequenos empresários, e cabe sim ao Congresso tomar atitudes, já que o governo federal não faz. Eu sempre defendi, quero novamente defender, uma reforma bancária. Fazem reforma trabalhista, fazem reforma da Previdência, querem que o cidadão que ganha 1, 2 salários dê sacrifícios, contribuições cada vez maiores, mas não fazem algo que mude a realidade desses lucros tão exorbitantes e que foram lucros recordes nesse ano de 2019 por parte dos bancos, dos banqueiros, dos rentistas, de quem vive da especulação financeira no nosso país. E o governo tem que buscar receita para aplicar também em obras, em investimentos, porque isso também ajuda o país a crescer e a gerar emprego. Nós vamos continuar insistindo, eu vou continuar defendendo a taxação de grandes fortunas, a taxação de herança, que não mexe nem com os ricos, mexe com os milionários, com os bilionários, são poucos no Brasil, mas daria uma arrecadação de 50, 100 bilhões que o país necessita para fazer obras públicas, rodovias, ferrovias, aeroportos, investir em saneamento, em habitação. E também o Congresso pode criar legislação para que o Brasil faça o que todos os países do mundo faz, cobrar imposto de lucros e dividendos. São pessoas que ganham 100, 200 mil reais, recebem os lucros e dividendos das megas corporações, muitas que são internacionais, e não pagam imposto algum. Enquanto o cidadão comum, que ganha 6, 8, 10 mil reais, paga 27% de imposto de renda. Então, isso não pode mais prosperar. A minha avaliação ela é negativa, porque eu estou sentindo, né, a situação econômica, a crise do país, mas é também uma avaliação que propõe saídas alternativas e que, é claro, a gente aproveita a audiência da Voz do Brasil para aclamar que os ouvintes dialoguem com outros deputados, senadores e exijam do Congresso soluções para esse momento tão difícil que passa o país. Muito bom.